é a origem da apropriação de terra no Brasil e por que essa divisão é tão injusta? A historiadora Márcia Mota relembra o período da escravidão no país para explicar o assunto neste vídeo da série Saberes da Terra. Desde a Lei de Sesmaria até a grilagem, as legislações agrárias brasileiras não conseguiram impedir as invasões de propriedades e as violências que elas representam para os povos que não têm os interesses respeitados. Há sempre uma ilusão de que esse país dá para todo mundo. Claro que dá para todo mundo, mas a sociedade brasileira não se faz a pergunta sobre a origem da apropriação e quanto ela é injusta, porque ela se consolida como uma marca estrutural também. Claro que a escravidão é um elemento decisivo para se entender isso, mas presta atenção, escravo é uma propriedade, a terra também é uma propriedade. Então, essa tensão entre duas propriedades, uma formalmente abolida em 1888 e outra cada vez mais aprisionada, explica muito como que, até hoje, as terras que são concedidas de forma coletiva são demarcadas muito pontualmente e quase todas estão em áreas muito pobres. Sesmarias, ela foi instituída no século XIV em Portugal, para fazer frente a uma enorme crise alimentar. E ela foi instituída, portanto, para ceder terras para camponeses, para aumentar a produção de gêneros. Mas a Sesmarias, ela chega até o século XIX em Portugal, interpretada e vista como a principal lei agrária portuguesa, porque ela traz na sua origem um princípio que é do Império Romano, né, que é a necessidade de produzir alimentos, né, e ela é vista, portanto, como um pressuposto do rei de impedir o aumento da miséria, né? No processo de colonização brasileiro, a Lei de Sesmarias é o único instituto de propriedade, o que a gente chama de uma propriedade alodial, ou seja, ela não é marcada por nenhuma vinculação. Ela não é uma terra de igreja, ela não é uma terra de morgadio, que é primogenitura, né? Ela é uma terra que pertence ao rei, né? Então o rei vai conceder essa terra para os seus principais colonizadores, né? Então esse fenômeno de concessão que vai passar a ser do governador, ela vai se confundir aqui com a própria ocupação e não com a alimentação da população, né? Quer dizer, quanto mais aquele colono provasse ao rei que efetivamente ele tinha cabedal, isso significava que ele poderia ter um documento de Sesmarias para produzir alimentos. Mas as terras não estavam livres, né? E quanto mais a ocupação vai acontecendo, mais vão se adensando os conflitos entre os originais ocupantes e o pedido do documento de Sesmarias passa a ser, para muitas comunidades, uma forma de estabelecer algum tipo de segurança do acesso à parcela de terras, né? Só que em determinado momento essas terras passam a ser valorizadas, né? Porque todo mundo, principalmente no final do século XVIII e início do século XIX, cada vez mais as pessoas estão correndo atrás daquilo que elas chamam de título legítimo, né? Então elas vão pedir, olha, eu estou aqui há 10 anos, eu estou aqui há 15, eu estou há 50, mas o documento de Sesmarias, ele efetivamente cancelado em 22, às vésperas da independência, e nessa conjuntura, quando a coroa decide por um fim ao sistema Sesmarias, você tem também, não à toa, o processo da Constituinte, né, que vai culminar na Constituição outorgada de 24. Então, esse documento, a meu ver, ele é uma das chaves para se compreender o processo de constituição de uma sociedade onde a grilagem é algo muito estrutural e pouco visível para a população como um todo. É como se ela funcionasse
o que eu chamo de pelas portas dos fundos das grandes fazendas, né? A fachada, preste atenção, a fachada das fazendas, elas são sempre primorosas. Elas têm porta, elas dizem lá propriedade privada, vai procurar o fundo, entendeu? Em muitas fazendas esse fundo sequer é perfeitamente demarcado, porque não há como demarcar se eu posso continuar grilando. Basta você pegar a cerca, né, e falar que o gado quebrou, aí você vai aqui, aí o gado quebrou, aí você vai aqui, o gado quebrou, né? E isso em comunidades, perto de comunidades pobres, é uma verdadeira tragédia. Cada vez que se avança, mas se constitui a ideia, né, de que é possível invadir ad infinitum, como já anunciava no século XVIII. Nós não mudamos nada em relação a isso. Essa palavra, grilagem, ao que tudo indica, começou a ser construída no início da República, no Rio Grande do Sul. Não se sabe muito a origem de quem construiu o termo, mas a palavra, obviamente, todos sabem, ela se origina, né, de uma prática muito antiga de colocar grilos em papéis para que eles sejam envelhecidos, e daí a palavra dá origem ao sujeito histórico, o grileiro, né? Então, existe, pelo menos a meu ver, uma construção da história do país assentada na grilagem a vão elétrico. Mas o caso brasileiro é particularmente interessante porque a percepção sobre o ato de invadir, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Bom, só para vocês lembrarem, o Saint-Hilaire, em 1823, ele passando pelo Rio de Janeiro, ele diz assim: o pobre planta, cultiva sua terra e chega um fazendeiro com o título que recebeu de véspera, né? Quer dizer, essa percepção de Saint-Hilaire, né, um francês que está passeando, né, que fica na casa do fazendeiro e se dá conta, né, da magnitude da violência e do poder, né, desse documento sobre as comunidades, eu acho que é muito sintomático para se entender, inclusive, as raízes, né, mais profundas da violência da sociedade brasileira, né? Isso também mostra que o fenômeno da grilagem no Brasil ele está assentado numa ideia da propriedade enquanto uma apropriação indiscutível, né? Incontornável, né? E absolutamente sem limites. Essa cultura da ocupação ilegal, ela não nasceu hoje, né? A verdade é que a sociedade brasileira naturaliza a ocupação territorial e muitas vezes até confunde o empreendedor com o grande grileiro, quer dizer, o cara está cometendo um crime contra a nação porque ele está invadindo as terras que nos pertencem a todos nós, mas na memória e principalmente nos setores médios, rurais, esse cara, na verdade, ele é um empreendedor, é um verdadeiro bandeirante, que age em nome dessa nação que pertence só a eles, né? Eu acho que existe uma linha de continuidade que perpassa a colônia, o império, a república, e tudo que eu desejo é que nós sejamos capazes de verticalizar essa discussão, né? E aí adensar, refletir, questionar muitos dos princípios pelos quais nós ainda acreditamos. Mas essa linha de continuidade é que o fenômeno da invasão de terras no Brasil ele assenta uma sociedade que vê como muito natural a grilagem, como algo muito natural, algo que é concedido como um direito aos grandes fazendeiros, ao mesmo tempo que nós somos capazes de vedar e impedir, né, e criminalizar comunidades que estão apenas e tão somente lutando por um pequeno lugar onde elas possam efetivamente morar. Então, eu acho que a gente ainda tem que pensar muito
sobre como queremos viver numa sociedade onde é possível que uma pessoa tenha 1% do território nacional e milhares ficam sem nada.